Gente, bom dia. João Carlos, tudo bom? Olá. Os quadros eu retirei. Aí eu coloquei isso aqui, vai cair da parede. Tem que comprar uma fitinha mais certinha pra ele. Simone, bom dia. Majestoso, um barco regenerativo. Fazendo belo bom entre florindo. Aldenice, bom dia, tudo bom com você, querida? Aliança, homem, Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia. Da alvorada.
Bom, gente, vamos... Ok, tudo bem, querido. Vamos fazer nossa prece. Vamos lá. Jesus, obrigada por tudo, por esta manhã, por essa sexta-feira que chega. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que a espiritualidade esteja aqui conosco para aprender e nos ensinar mais uma lição. Muito obrigada por tudo, Jesus. Que o Senhor esteja em todos os lares aqui presentes. Que a gente abra o coração e aprenda mais uma lição do dia de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Hoje a gente vai ler o capítulo 25 do livro Aplique-nos, né? O livro Aplique-nos, viu? Do livro Vinha de Luz. O capítulo se chama Apliquemo-nos, tá? E vamos lá. E fala o seguinte, na Bíblia, que fica em Paulo, não fica em Tito. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito 3,14. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela, no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permanecemos na velha superfície do palavrório. É claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos de palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos das boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres na hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras da vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Então aqui, fala da questão da prática e da teoria, que ela inicia assim, né? É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. Então, para que a gente se eleve, evolua, né, gradativamente, precisamos estudar, nos esclarecer, lembrar sempre e praticar, né? Estudar e praticar. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permanecemos na velha superfície do palavrório. Então aqui fala muito das virtudes, né? A gente quer ser uma pessoa paciente, quer ser uma pessoa mais virtuosa, com mais coragem, mais fé, mas a gente só vai ter no meio do caos, no meio da bagunça ali, do falatório, da fofoca, da cólera. É nesses momentos em que a gente tem que aprender a ser luz, né? Porque se tiver tudo calminho, não tem como a gente aplicar isso, né? Então a gente tem como aplicar e praticar mesmo no dia a dia ali no meio ao caos, no meio do estresse, da impaciência dos outros, da sua impaciência. Então aprender
nesse momento, tá? Não é só lembrar, não é só ler sobre isso. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palpilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista, a mesma ideia, né? De só falar, falar, falar. Muitas vezes a gente só fala para os outros e muitas vezes aquilo que a gente está falando, a gente não está praticando, não é? Na verdade, dentro do lado, a gente é totalmente diferente. E a gente sabe que tem testemunhas olhando a gente, né? Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Então devemos aproveitar bem o nosso tempo, né? Aproveitar a nossa encarnação atual. Isso é a nossa melhor roupagem, o nosso melhor momento. O que passou, passou. Devemos nos responsabilizar pelo que fizemos, mas não devemos também ficar no martírio, ficar ali na culpa, né? Se lamentando, eu devia ter feito daquele jeito, eu devia ter falado daquele jeito, eu devia ter pensado daquele jeito. Não, se foi, já foi, você recomeça de novo, tá? O que importa é o dia de hoje, o momento de agora. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. Então a gente só estaria ali, né? Ele fala na vitrina das ideias, a gente só estaria no falatório, só dizendo para as pessoas que vai fazer isso, eu vou fazer, eu vou praticar, eu vou, e não vai, né? Só fica no eu vou, né? Então a gente tem que procurar se esforçar. Aqui a gente está falando para praticar, mas como se pratica, aí é outro ponto, porque é totalmente diferente da teoria, né? Na prática é muito difícil, muito doloroso, mas é necessário. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. Então, aquela coisa, a gente às vezes se prontifica, né? Estuda, quem é espírita vai atrás da codificação toda. Claro que é importante, gente, estudar a codificação, ler os livros complementares, estudar mesmo, de verdade. E o que a gente está fazendo aqui é estudando, dando uma breve estudada, uma breve destrinchada na mensagem para a gente realmente entender o que ela está falando, né? Mas muito mais importante que isso é a gente se esforçar, né? Contra nossas más inclinações. Não é ficar contra, não quer dizer que a gente vai esconder e fugir, mas é focar no bem, aceitar como a gente é, as nossas imperfeições, né? Domar as nossas más inclinações e a partir daí começar a nos aperfeiçoar, porque é só a partir daí que a gente consegue. E para terminar aqui, a último trechinho fala o seguinte: as escolas religiosas igualmente revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca, né? Então aqui fala dos templos religiosos, do centro espírita, não é? A gente muitas vezes pensa que só aquele local ali vai nos salvar, né? Na verdade, o salvamento está em nós mesmos. Claro que em certas práticas mediúnicas, certos trabalhos, às vezes essa orientação é só dentro do centro, porque existe uma equipe preparada lá, espiritualmente falando também, né? Tanto encarnado como desencarnado. Nossos amigos aí nos ajudam bastante. Mas enquanto a gente não pode, a gente faz o máximo que a gente pode dentro do lar. A gente tenta praticar o bem, porque a reforma íntima acho que é a chave para todos os males, né? Porque quando você começa a se modificar, você começa ali a se entender, se conhecer, e através disso, né, a gente vai não entra na sintonia das pessoas que nos querem fazer mal, porque a gente sabe como a gente é, a gente começa a se conhecer. Fulano disse que eu sou aquilo ali, fulano disse que eu não sou capaz. Mas quem é fulano para dizer isso? Fulano também é perfeito, né? Então quando a gente começa a nos conhecer, a gente começa a lidar melhor com o mundo, né? E conosco mesmo, tá? Então fala muito aqui do templo,
E a gente que tem que ter a iniciativa realmente de praticar o evangelho, né? A igreja, o templo em si é uma ferramenta, ela ajuda bastante. Mas não é só isso, tá? A gente não pode se limitar a só o templo material. Existe o templo espiritual, a nossa alma, e devemos nos preocupar com ela, tá? Muito. Mesmo sendo difícil, doloroso. Rosemary, bem-vinda, bom dia, querida. Bem, mesmo sendo difícil, doloroso, a gente tem que se esforçar, porque a gente sabe que a gente nunca está só, sempre tem assistência da espiritualidade, nosso guia espiritual, tá? Então devemos aprender a confiar e praticar, tá bom? Bom, a mensagem de hoje é essa, bem simples, bem breve, para a gente não falar às vezes coisas desnecessárias aqui, né? Às vezes repetir muita coisa, falar o necessário. Tá? Só para a gente entender realmente qual é a mensagem do dia de hoje, né? Que a gente estude, que a gente se esclareça, porque é muito ruim você ficar na ignorância e ter medo de tudo, né? Ter medo de conhecer alguma coisa. Então a gente é bom se esclarecer, é bom a gente estudar, tá? E a partir daí colocar em prática o evangelho. E se a gente não conseguir naquele momento, né? A gente pedir auxílio à espiritualidade, ter a humildade de pedir ajuda. Ah, Jesus, eu não estou conseguindo ter paciência com aquela pessoa, me ajude, por favor. Eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa, me ajude, por favor, me dê forças para que eu consiga perdoar. Então a gente tem que ter a humildade de pedir, tá? Aprender. Porque o orgulho e o egoísmo nos atrapalha bastante nessa questão. Às vezes não pensamos que não merecemos o amor de Deus e muitas vezes pensamos que somos autossuficientes, mas algumas vezes precisamos abrir o nosso coração, ter humildade para receber ajuda, tá? É muito difícil, né? Muito difícil porque até um exemplo, né, materialmente falando. Às vezes você está precisando de uma ajuda financeira e você às vezes fica meio sem jeito em pedir ajuda. Claro que às vezes é chato você estar pedindo, né, a alguém dar dinheiro. Realmente uma situação muito complicada a sua, que você não tem onde recorrer, com quem recorrer. Você pedir a ajuda de algum amigo seu, de confiança, não é? E você ali ficar sem jeito. Então, naquele momento, você precisa ter humildade de pedir, porque realmente você está precisando de verdade. Essa é uma situação. Outra, né? A gente pode estar precisando de uma ajuda espiritual, não é? Uma ajuda de um centro espírita, ou então ajuda de uma conversa. Se você não está bem, você querer conversar com alguém, colocar para fora tudo que tem que colocar, né? Ter humildade também de receber a ajuda da assistência espiritual aqui, né? Você estiver passando por um momento muito difícil, você abrir o coração para receber aquela ajuda. Então, muitas vezes, até o nosso livre-arbítrio, né? Primeiro, o nosso livre-arbítrio. Se a gente não abrir o coração, a nossa mente para receber, a assistência espiritual está aqui, mas às vezes a gente não está aberto, não quer ajuda, né? Então a gente precisa ter esse coração aberto, essa mente aberta para receber essa ajuda, essa assistência, para que daí a gente consiga resolver o problema, né? E praticar, né? Continuar tendo forças para praticar. O cabelo hoje está revoltado essa semana, vocês perceberam? Ontem mesmo tá assim. Tudo bem. Segunda-feira, capítulo 26, e chamado Véus, né? Eu imagino com o que ele vai falar aqui. E vamos encerrar que a live de espíritas vai começar de 9 horas. Acompanhem lá, sigam, tá bom? Vamos encerrando, fazendo uma prece aqui. Vamos ver quem pode participar. Vamos ver quem tá por aqui. Eu vou chamar, né? Vamos ver se alguém pode entrar aqui. Só para fazer a prece, tá, gente? Sem estresse. Se não quiser entrar, tudo bem. Vamos aguardar. Ele tá demorando, acho que ela não pode. Acho que a Denise não pode.
Vou fazer a prece para encerrar aqui, para não me alongar muito. Tá, vamos lá. Vamos lá. Jesus, Senhor, mestre amigo, amado, esteja em nosso lar neste momento, em nossas mentes, nossos corações, e agradecendo pela companhia, pela luz, pelo seu amor, que a espiritualidade aqui nos engrandeça com seu amor, com sua misericórdia. E o amor do nosso Pai querido esteja conosco neste momento, iluminando nossas mentes, nossos corações, e nos acalme, nos tranquilize, pelo longo do nosso dia de hoje. Que o Senhor nos oriente cada vez mais. Que o Senhor esteja ao lado de todas as pessoas que estão aqui neste momento, sejam encarnadas ou desencarnadas. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, nos proteja de qualquer influência negativa, nos proteja das tentações que vão aparecer em nosso caminho. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela sua alegria e bom ânimo, por nos dar essa força diária para enfrentar todos os dias as batalhas íntimas, as batalhas do nosso coração e de nossa mente. Que o Senhor se faça presente em todos os lares, em todos os hospitais, no planeta Terra, que precisa tanto de seu amor. O planeta que está triste, amargurado, sofrido, mas que tudo passa, tudo isso é para o nosso bem. Que nosso coração seja curado, que a nossa mente seja liberta de todo o mal, de todas mais inclinações, mais tentações. Então agradecemos a Ti pela sua misericórdia e seu amor, pela sua paciência, porque nós somos, às vezes, teimosos, impacientes, não queremos entender a realidade, não queremos enfrentar as nossas dores, mas precisamos enfrentar, precisamos ter essa força e essa coragem no dia a dia para enfrentar e sairmos mais fortes. E sabemos que temos capacidade para isso. Então, muito obrigada por tudo, Jesus. Que o Senhor permaneça ao longo do nosso dia. Qualquer coisa, a gente chama o seu nome para nos abraçar, nos acalentar. E nos momentos felizes, te chamar também para agradecer, para sorrir conosco. Então, muito obrigado, Jesus, por tudo. Que assim seja. Obrigada. Nada, querida. Quando vocês puderem, no início da live, eu vou avisar logo, né? Quem puder entrar, vocês avisam, tá bom? Ok, tudo bem. Faz parte. Tá bom? Bom trabalho para você, querida. Obrigada aí quem tá comigo aí hoje. João Carlos, Simone, Aldenice e Rosemary. Nossos queridos amigos aí, companheiros da Perinha. Obrigada, um beijão. Que vocês tenham um ótimo dia. Tá bom? Vamos lá assistir a live do Somos Espíritas. Tchau.